Pessoal, vim aqui logo adiantar o vídeo do jogo porque tá impossível. Não dá pra assistir, já tava me fazendo mal. O Ituano já estava ganhando de 1-0. Houve mais uma chance clara de gol e um pênalti que o atacante do Ituano perdeu. O Sport vai goleando no primeiro tempo, 3-0 Operário, que já era até esperado, e o Bahia está ganhando. Então, todos os resultados possíveis para prejudicar esse time horrível do Vasco estão ocorrendo agora. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar de como as coisas foram chegar nesse ponto. Onde ocorreram as falhas para que nesse momento, num campeonato aonde, com exceção do Cruzeiro, nenhum outro clube jogou um futebol que a gente possa classificar de superior. O Vasco tem o segundo maior orçamento da Série B. O Vasco tem salários em dia. O Vasco tem até uma regalia que eu acredito que nenhum outro time da Série B tenha, que durante um tempo foi disponibilizado voos fretados para o Vasco. Então a questão é, aonde ocorreram os erros que nos fizeram hoje, uma sexta-feira, estarmos na frente da TV passando mal assistindo Ituano e Londrina, cientes de que é muito provável que, pela qualidade técnica do Vasco, ele não conseguirá vencer o Ituano, que é um time horrível, horrível, é um time horroroso, mas o Vasco consegue ser pior do que esse time do Ituano. E nesse momento de reflexão, muitos nomes me vieram à cabeça: o Jorge Salgado, o Carlos Brasil, o Osório, né? Mas pensando friamente, eu acho que tá na hora de a gente começar a analisar o que foi a montagem desse Vasco e tentar se pôr um pouco no lugar desses caras. O Carlos Brasil foi convidado para integrar a diretoria do Vasco como coordenador de futebol. E aí muita gente chega e fala: se ele foi galgado a gerente, cabia a ele montar um bom time. Montar um bom time como? Quem, em sã consciência, com o mínimo de recurso técnico, iria aceitar o convite de um clube com meses de salário atrasado, 2 anos na segunda divisão, uma pressão absurda da torcida e com todos os problemas políticos que o Vasco tinha? Porque é bom lembrar que a questão da SAF, ela estava em andamento, mas ainda não se tinha certeza se o Vasco ia migrar para a SAF. Então, quem veio foi quem estava à disposição. Era aquela história. São atletas que provavelmente não tinham oportunidades em outros clubes e acabaram aceitando essa proposta do Vasco ou como uma vitrine ou por uma total falta de opção. Então a grande verdade é: nós temos um time montado de resquícios de atletas que não são aceitos ou utilizados em outros clubes. Porque com certeza a grande maioria dos atletas que estão ali, se tivesse oportunidade em clubes até menores que pagassem o salário, teriam ido. Então, cabe a análise aqui. Esse time aí não é o time do Carlos Brasil. Esse time aí foi o time que se pôde montar dentro da realidade do que era o Vasco.
E aí vem a hora que a gente tem que pensar de quem é a culpa do Vasco ter chegado nesse nível. E aí é a hora que a gente pode botar todo mundo na mesma prateleira. A gente pode botar seu Salgado, o falecido Eurico, Campelo, Júlio Brandt, Monteiro e todos os outros políticos do Vasco que agem como se aquilo ali fosse o feudo deles. Hoje o Vasco está pagando a conta de mais de 20 anos de péssima gestão. É isso. É simples. Desculpa, esqueci de citar Roberto Dinamite, o maior ídolo em campo da história do Vasco da Gama. Mas foi um péssimo presidente também. Então, a realidade é, temos um time horrível tecnicamente, de jogadores que não tinham condições de estar vestindo a camisa do Vasco, com graves problemas psicológicos, pressionados por uma torcida. Vale ressaltar isso. Eu vi no jogo de ontem o Alex Teixeira, ao entrar, né, na saída do Nenê, criticando a torcida que estava vendo o Nenê. Alex Teixeira, criticar quem, cara? Criticar quem? A gente tá falando de mais de 10 anos dessa torcida sofrendo, cara. Sofrendo, passando vergonha. Amanhã o rival vai estar disputando a final da Libertadores. A gente não consegue sair da Série B. Os caras botaram 20 mil pessoas dentro do estádio ontem. O Vasco estava inoperante. E você acha que é errado a torcida vaiar? Como o Jorginho também na hora da coletiva. Vaiar prejudica. Meu amigo, se vaiar prejudica, tira quem não tem moral, quem não é homem para jogar no Vasco. Em situações como essa, simples. A torcida do Vasco tem que cobrar. Cara, são muitos anos sofrendo e passando vergonha. Aquela vaia ali não é a vaia de 2020. É a vaia do primeiro rebaixamento em 2008. Os vascaínos estão cansados, cara. Olha que desesperador. Os vascaínos estão na frente da televisão agora assistindo Ituano e Londrina, torcendo pro Londrina buscar um resultado, porque acreditam que o Vasco em Itu, com a vantagem do empate, não consegue se sustentar. Então, resumo, infelizmente não tive condições de assistir o jogo todo, cabeça não tá legal. O Vasco faz isso com os torcedores, infelizmente. Amanhã eu vou ver o resultado e aí vou dar análise do que pode ser feito dentro da situação do Vasco. Quando eu saí, como eu disse, o Ituano estava ganhando de 1-0, o Sport estava ganhando de 3-0 e o Bahia estava ganhando de 1-0. Então o resumo é, com isso, por conta principalmente do resultado do Ituano, guerra na próxima rodada, na última rodada contra o Ituano lá em Itu. O Vasco vai com a vantagem do empate, mas com esse time aí, psicologicamente abalado como esses caras saíram de campo ontem, cara, é muito difícil. É muito difícil. Saudações vascaínas, pessoal. Forte abraço.